Seguindo em nossa jornada, dessa parte, vamos dar uma olhada mais de perto nas alegações sobre a ação global da Ordem Jesuíta. O foco aqui são as conspirações, né? E a busca por dominação política, pelo menos como está descrito nas fontes que a gente está analisando. É um material, assim, bem denso, cobre eventos históricos importantes, figuras conhecidas e, bom, acusações bem sérias sobre as intenções e os métodos dos jesuítas no mundo todo. Exatamente. Essa parte das fontes, ela mergulha no que seria um período de retaliação, sabe? E uma reorganização estratégica dos jesuítas depois daquela supressão oficial no século XVIII. E a narrativa que apresentam sugere que isso teve um impacto, assim, profundo na política global, com um foco bem particular nos Estados Unidos. Mas, claro, vale sempre lembrar, nossa análise aqui se baseia estritamente no que está nesses documentos, né? Certo. Então vamos começar a desvendar essa trama apresentada. O ponto de partida é 1773, a supressão da Ordem Jesuíta pelo Papa Clemente XIV. O interessante é como as fontes interpretam isso, não só como um golpe na ordem, mas quase como algo providencial, que teria, meio que sem querer, aberto o caminho para a formação dos Estados Unidos, né? Como uma nação baseada na liberdade religiosa. A ideia central ali é que os jesuítas, enfraquecidos naquele momento, não conseguiram organizar uma oposição forte, uma cruzada, contra a nova república protestante que estava surgindo. E essa supressão, embora fosse oficial no papel, ela não significou o fim da ordem na prática, pelo menos segundo essa leitura. Pelo contrário, né, teria alimentado um desejo de vingança, e a primeira retaliação que mencionam é bem forte, o suposto envenenamento do próprio Papa Clemente XIV em 1774, só um ano depois de ele ter assinado o decreto. As fontes até trazem uma citação que atribuem a ele no leito de morte: "Ai de mim, eu sabia que eles me envenenariam, mas não esperava morrer de maneira tão lenta e cruel." Uma acusação pesadíssima, que já dá o tom do conflito que eles descrevem. E a partir daí, as fontes descrevem uma mudança de tática, né? Como eles teriam agido mais nas sombras. O material aponta para o uso de grupos de fachada, uma forma de operar sem levar a culpa direta, digamos assim. É nesse contexto que eles colocam a Ordem Illuminati, fundada em 1776, lá na Baviera, por Adam Weishaupt. Ele é descrito nas fontes como um professor jesuíta de direito canônico. E a afirmação é forte. Weishaupt nunca teria realmente deixado a ordem jesuíta. Os Illuminati seriam, na verdade, uma frente, um instrumento para continuar o trabalho jesuíta com outro nome. Exato. E o que chama a atenção aí é a ênfase nessa tática de infiltração. Através dos Illuminati, os jesuítas teriam buscado, segundo as fontes, assumir o controle de outras sociedades secretas importantes, sabe? Principalmente a maçonaria. O material detalha até uma suposta aliança estratégica entre o Weishaupt, agindo pelos jesuítas, e a casa Rothschild, que era muito poderosa. Os Rothschild teriam se tornado os banqueiros da ordem. Isso sugere uma estratégia que unia influência ideológica e controle financeiro nos bastidores do poder europeu. Bem articulado, né? Nossa, aqui a coisa ganha uma escala ainda maior. Porque as fontes não param por aí. Elas atribuem eventos gigantescos como a Revolução Francesa e depois as Guerras Napoleônicas diretamente a essa estratégia jesuíta. A alegação é que eles teriam manipulado a maçonaria, mencionam lojas como o Grande Oriente, o rito escocês, que teriam sido infiltradas para se vingar das monarquias católicas que apoiaram a supressão, tipo os Bourbons na França, Espanha, os Habsburgos na Áustria e, de quebra, ainda enfraquecer a Inglaterra protestante, que era rival. As fontes dão exemplos bem concretos dessa suposta punição. Luís XVI e Maria Antonieta, guilhotinados, e os Bourbons da Espanha e os Braganças de Portugal sendo forçados ao exílio por Napoleão. E a figura do Napoleão, nessa leitura, é apresentada quase como um peão nesse tabuleiro geopolítico todo. Ele teria sido usado pelos jesuítas, não só contra as monarquias católicas, mas para outras coisas também, como punir os cavaleiros de Malta, expulsando eles da ilha, e até para levar a guerra para o mundo islâmico, com a campanha do Egito. E aí, quando a utilidade dele acabou,
As fontes dizem que ele foi manipulado para aquela invasão desastrosa da Rússia que selou o destino dele. Depois da derrota, o exílio, tem até uma citação que atribui a Napoleão no material, Sério? O que diz? onde ele supostamente descreve os jesuítas não como uma ordem religiosa comum, mas como uma organização militar, sabe? Com um objetivo muito claro: poder absoluto universal. Que coisa! Mas enquanto isso tudo rolava na Europa, a ordem jesuíta não ficou suprimida para sempre, né? Em 1814, veio a restauração oficial pelo Papa Pio VII, e essa notícia, segundo o que a gente leu, não foi nada bem recebida lá nos Estados Unidos. O material cita especificamente John Adams e Thomas Jefferson, figuras centrais da independência americana, expressando assim muita preocupação com esse renascimento da ordem. Eles viam isso como uma ameaça direta para a república que eles tinham ajudado a criar, para os ideais de liberdade. Tem uma carta de Adams para Jefferson de 1816, onde ele fala do receio da chegada de enxames de jesuítas aos Estados Unidos, talvez até disfarçados. E essa preocupação deles nos Estados Unidos encontra um eco direto, de acordo com a narrativa das fontes, em movimentos políticos lá na Europa. O Congresso de Viena, que começou em 1814, para reorganizar a Europa depois de Napoleão. E, mais especificamente, um acordo que veio depois, o chamado Tratado Secreto de Verona, de 1822. Esses dois são apresentados como peças centrais dessa conspiração jesuíta contra os ideais republicanos, um objetivo que alegam destruir governos populares, representativos, com os Estados Unidos sendo o alvo principal. As fontes chegam a citar artigos desse tratado secreto. O artigo 1, por exemplo, teria como meta explícita por fim ao sistema de governos representativos. E o artigo 3 agradeceria ao Papa pela liderança e pediria a cooperação dele para submeter as nações. Nossa! O material menciona que essa trama só veio a público bem depois, por causa de gente como Samuel Morse, o inventor do telégrafo, e o senador Robert Owen. Então, peraí. Diante dessa ameaça que eles percebiam, essa tal de Santa Aliança, né, que juntava monarcas europeus, o Papa e os jesuítas, como os Estados Unidos teriam reagido? As fontes apresentam a famosa doutrina Monroe, de 1823, como sendo a resposta direta a isso tudo. Elas detalham as conversas que levaram à doutrina. Uma troca de ideias entre o ministro britânico George Canning, que também desconfiava da Santa Aliança, o secretário de Estado americano John Quincy Adams e o presidente James Monroe. E antes de anunciar a doutrina, o Monroe teria consultado o ex-presidente Thomas Jefferson, e o Jefferson teria considerado essa aliança europeia a maior ameaça aos princípios americanos desde a Guerra de Independência. Então, a doutrina Monroe, nesse contexto, é vista como um escudo, né, contra essa interferência externa que seria orquestrada pelos jesuítas. Se a gente tentar resumir o que as fontes descrevem como o grande plano jesuíta, bom, ele é enorme e francamente assustador. A meta final seria nada menos que a dominação global, a erradicação de todos os não católicos, que eles chamam de heréticos, a abolição completa do protestantismo e a destruição de todos os governos baseados na liberdade do povo. Para dar mais peso a essa alegação, as fontes citam uma suposta reunião secreta de líderes jesuítas em Xeré, na Itália, em 1825. Notas que teriam vazado por um noviço, um tal de Leone, revelariam os detalhes, o objetivo final, o império do mundo, e os métodos, guerra secreta, extermínio das nações que recusam a unidade, aniquilar o que não se une a nós com fogo e espada, abolir o protestantismo. É um retrato, assim, de uma conspiração implacável, de longo prazo. E essa narrativa leva a gente para uma das partes mais sombrias e controversas do material, que é a alegação de que várias mortes de presidentes americanos não foram acidentes ou causas naturais, mas sim assassinatos, ligados à oposição deles a esses planos jesuítas. A lista começa com George Washington, que morreu em 1799. A morte dele, descrita como rápida, súbita, em 2 dias, é considerada suspeita. Por quê? As fontes apontam para a política externa isolacionista dele,
aquele famoso conselho para evitar alianças permanentes, ficar alerta com influências estrangeiras, e também a ação firme dele contra a rebelião do whisky, um levante interno que as fontes conectam aos jacobinos franceses, que por sua vez seria uma ferramenta dos Illuminatis e, portanto, dos jesuítas. Chegam a especular sobre envenenamento por antraz. As circunstâncias que descrevem sobre a morte do Washington são, de fato, peculiares. Uma doença que surgiu do nada, com sintomas agudos, dificuldade extrema de respirar, dor de garganta forte. O material contesta aquela versão mais comum atribuída ao secretário dele, Tobias Lear, de que ele ficou doente depois de cavalgar na neve e ficar com a roupa molhada. O argumento é que um líder militar experiente como ele, que sobreviveu em invernos terríveis tipo Vale Foge, dificilmente seria tão descuidado com a própria saúde assim. Faz sentido. A suspeita de algo mais sinistro é claramente levantada ali. E a lista de suspeitas continua, com John Adams e Thomas Jefferson. A coincidência aqui é muito forte e as fontes batem nessa tecla. Os dois morreram no mesmo dia, 4 de julho de 1826. E não era um 4 de julho qualquer, era o aniversário de 50 anos da Declaração de Independência, documento que o Jefferson escreveu e o Adams defendeu muito. E os dois, como a gente já falou, criticavam abertamente a restauração dos jesuítas e a Santa Aliança. Para essas fontes, essa morte simultânea não seria só coincidência. E pasme, a narrativa apresentada nas fontes aponta para outra morte presidencial num 4 de julho. James Monroe, em 1831. Monroe, o autor da doutrina Monroe, era por definição um opositor direto dos planos da Santa Aliança para a América. Embora a causa oficial da morte dele seja tuberculose, o material levanta a hipótese de envenenamento lento por arsênico. Dizem que os sintomas poderiam ser parecidos com os de doenças consuntivas, sabe? Que vão debilitando a pessoa. As fontes até citam um biógrafo, George Morgan, que teria achado muito estranho essas mortes em datas tão simbólicas, e questionado se não haveria um poder no alto, tipo uma força maligna, por trás disso. O padrão que apontam é a eliminação de líderes que defendiam a soberania americana contra essas influências externas. Seguindo a cronologia das fontes, a gente chega em William Henry Harrison, presidente em 1841. A presidência dele foi curtíssima, só 35 dias. E a morte dele também é colocada sob suspeita. O material liga isso a 2 pontos principais. Primeiro, o discurso de posse dele, onde ele rejeitou com força a ideia do direito divino dos governantes, o que seria uma afronta direta à ideologia da Santa Aliança, que as fontes associam aos jesuítas, e segundo, a aparente hesitação dele em anexar o Texas como estado escravocrata. Isso seria contra o suposto plano jesuíta de usar a escravidão para dividir e enfraquecer a União Americana. De novo, a alegação é de envenenamento. E, para fechar essa sequência de mortes presidenciais suspeitas que as fontes trazem, temos Zachary Taylor. Ele morreu de repente em 1850, também durante o mandato. Um ponto interessante que destacam é que, apesar de ser sulista e dono de escravos, o Taylor era um nacionalista convicto. Ele era contra expandir a escravidão para novos territórios porque achava que isso ia quebrar o país. Essa postura dele, parecida com a do Washington no sentido de priorizar a União, é vista como um obstáculo. A morte dele aconteceu bem no meio da crise política de 1850 sobre a escravidão, e as fontes sugerem que a posição firme dele contra a expansão ia diretamente contra os interesses jesuítas de aprofundar o conflito que mais tarde levaria à Guerra Civil. Então, tentando amarrar tudo isso que as fontes apresentaram, que imagem que surge, né? É a de uma ordem jesuíta agindo de forma calculada, persistente e em escala global. Uma organização que, segundo essa narrativa, teria usado de tudo: infiltração em sociedades secretas, manipulação de revoluções, de guerras, influência financeira com alianças estratégicas e, no limite, até o assassinato de líderes políticos que atrapalhassem o caminho deles. E tudo isso com objetivos de longo prazo: vingança pela supressão, restaurar o poder papal absoluto e, por fim, a dominação mundial.
com uma atenção especial em minar, em subverter os princípios dos Estados Unidos. É uma visão de mundo, assim, bem sombria e complexa que essas fontes detalham. Agradecemos a atenção a esta análise aprofundada. É crucial reiterar que discutimos aqui alegações complexas e de natureza extremamente controversa, baseando-nos unicamente no conteúdo das fontes que nos foram disponibilizadas para essa conversa. Sim, é importante ter em mente que o foco desta parte foi especificamente a seção do material que detalha essa suposta ação global e política dos jesuítas, incluindo as conspirações e os eventos históricos reinterpretados sob essa ótica. Nossa conversa continuará na sequência. E fica a reflexão proposta pelas fontes. Até que ponto narrativas de conspiração, como esta que detalham, moldam a percepção sobre instituições poderosas e eventos históricos, independentemente de sua veracidade? Bom ter você conosco nessa busca de conhecimento nessa parte. Hoje a gente mergulha fundo num período, assim, bem turbulento da história americana, a Guerra Civil. Só que o nosso olhar aqui vai ser um pouco diferente, sabe? Vamos abordar pelo ângulo que os materiais que a gente recebeu apresentam. A ideia nesses textos é conectar todo esse conflito a uma suposta estratégias jesuítas. E tem uma frase forte logo de cara atribuída ao Lincoln numa das fontes, que diz: esta guerra nunca teria sido possível sem a influência sinistra dos jesuítas. Pesado, né? Vamos então tentar desempacotar o que esses documentos estão dizendo sobre isso. Exato. É uma narrativa, assim, bem particular que essas fontes constroem, foge bastante do que a gente costuma ouvir. Elas sugerem que a Guerra Civil foi muito mais do que só a questão da escravidão ou dos direitos dos estados, que são os temas clássicos, né? Nessa visão, a guerra teria sido, na verdade, um palco para manobras muito complexas, com objetivos religiosos e políticos bem definidos. E esses objetivos são atribuídos aos jesuítas, à Companhia de Jesus, né, aquela ordem católica poderosa, e, por tabela, ao Vaticano. E qual seria a ideia central por trás disso tudo? Qual o grande objetivo, segundo essa leitura? Olha, a tese principal que eles apresentam é que o objetivo final mesmo seria minar a República Americana. Porque eles viam a República como fundamentalmente protestante na sua origem, na sua estrutura, então era preciso enfraquecer o que as fontes chamam de um governo protestante. Interessante essa colocação, governo protestante. Então, como é que essa estratégia teria funcionado na prática? Os textos falam em agitar as coisas, né? As divisões que já existiam. Sim, sim. A análise ali nos documentos aponta para uma exploração bem calculada das tensões entre o Norte e o Sul. A questão da escravidão, que já era um barril de pólvora, teria sido usada como o principal catalisador para jogar lenha na fogueira, sabe? E aí, nesse contexto, até a eleição do Lincoln é vista como uma peça que se encaixa nesse cenário de polarização. Uma polarização que, segundo essa visão, foi fomentada pelos jesuítas. Entendi. Quer dizer, a eleição dele teria sido parte desse caldo entornado. E os objetivos finais? Quais eram as metas concretas que eles buscavam com essa agitação toda? Os materiais são bem diretos quanto a isso, sabe? Descrevem basicamente 2 alvos principais. Primeiro, era preciso neutralizar o protestantismo, especialmente no Sul, que uma das fontes até descreve como um bastião branco, anglo-saxão, protestante batista. Era um foco ali. E segundo, enfraquecer a própria Constituição dos Estados Unidos. A Constituição, por quê? Porque, nessa interpretação, a Constituição é vista como um documento de raiz protestante. Um documento que garantia liberdades tipo liberdade de consciência, de expressão, de imprensa, que seriam totalmente contrárias aos interesses do Papa, ao controle que o papado buscaria ter sobre a sociedade. Entendi. Então, enfraquecer a Constituição era um jeito de minar essas liberdades. E as táticas? Como eles teriam agido para conseguir isso no meio de uma guerra gigantesca? Você falou que menciona um tipo de jogo duplo. Exato. A narrativa que eles montam descreve uma tática de manipulação bem elaborada. A alegação é que, enquanto eles estariam insuflando o conflito por trás dos panos, os jesuítas teriam fingido apoiar a causa do Sul, a Confederação. Dão até um exemplo. Aquela correspondência diplomática que existiu entre o Jefferson Davis, o presidente confederado, e o Papa Pio IX,
Mas fingir apoio, pra quê? Qual seria o objetivo disso? Não parece contraproducente? Então, segundo a interpretação das fontes, não era um apoio de verdade. O objetivo seria justamente o contrário. A ideia era usar essa aparência de ligação entre o Papa e o Sul, para quê? Para deixar o Norte, que era majoritariamente protestante, ainda mais furioso com o Sul. Ah, entendi. Pra criar mais animosidade. Isso, para justificar, aos olhos do Norte, uma guerra total, uma destruição completa do Sul, que era, segundo as fontes, o objetivo escondido o tempo todo. A ideia de um controle discreto, sabe? Movendo as peças sem aparecer. Nossa, é uma trama bem complexa mesmo que essas fontes descrevem. E elas trazem personagens para essa história, né? Pessoas que teriam percebido ou até participado disso. Sim, sim. Algumas figuras são bem destacadas. Uma delas é o Charles Chinique. Chinique. Ele era um ex-padre católico que virou um crítico muito forte da igreja e principalmente dos jesuítas. E os materiais afirmam que ele teria ido alertar o próprio Lincoln pessoalmente sobre esse suposto complô jesuíta romano para destruir os Estados Unidos. Lendo isso nas fontes, a sensação é quase de estar lendo um roteiro de espionagem, sabe? É uma coisa meio secreta. Totalmente. E a coisa parece que fica ainda mais enrolada, porque os textos também mencionam o envolvimento de outra sociedade conhecida, a maçonaria. Como é que ela entra nessa história toda? Pois é, esse é outro ponto que adiciona mais uma camada, né? O material que a gente analisou afirma que figuras importantes da maçonaria... Aquela fraternidade secular, com os rituais e tal? Essa mesma. Então, essas figuras maçônicas importantes estariam em posições de liderança nos dois lados da Guerra Civil, tanto na União quanto na Confederação. Nos dois lados. Maçons importantes em ambos os exércitos. Mas a alegação vai além disso, não vai? Vai sim. A afirmação mais, digamos, bombástica nos textos é que a própria maçonaria, lá nos seus escalões mais altos, estaria sob controle ou, no mínimo, forte influência dos jesuítas. Para tentar comprovar essa ligação, uma das fontes até cita uma foto do general Lee, o Robert E. Lee, o grande comandante confederado, Sei. fazendo um gesto conhecido como a mão oculta. Um gesto que algumas interpretações ligam às sociedades secretas e, nesse contexto específico das fontes, à maçonaria, que estaria infiltrada pelos jesuítas. Quer dizer, então, por essa visão, a gente teria maçons influentes, talvez até controlados pelos jesuítas, agindo nos dois lados do conflito. Isso teria tido consequências práticas? Tipo, nas batalhas? As fontes falam sobre isso. Falam, sim, exploram bastante isso. Elas apontam para ações ou, às vezes, a falta de ação de generais importantes, interpretando tudo como parte dessa manipulação maior. Pelo lado da União, por exemplo, citam muito o general George McClellan. McClellan. Ele comandou no início, né? Exato, comandou o exército do Potomac, e os textos fazem questão de dizer que ele era maçom, e que ele tinha, em vários momentos, uma vantagem numérica enorme sobre as tropas do Lee. E aí? Que as fontes dizem que ele fez ou não fez? Elas batem na tecla de que o McClellan teria falhado repetidas vezes em usar essa vantagem para dar um golpe final nos confederados, para acabar logo com a guerra. A Batalha de Antietam é um exemplo que eles usam muito. O McClellan conseguiu parar a invasão do Lee em Maryland, uma vitória importante, mas ele não perseguiu o exército do Lee quando ele estava batendo em retirada. Deixou ele escapar de volta para Virgínia. Uma das fontes até diz que ele talvez tenha sido convencido por desinformação que estava em desvantagem quando na verdade não estava. Essa hesitação toda do McClellan é interpretada ali nos materiais como parte do plano para esticar a guerra, para ela durar mais. Prolongar a guerra. Faz sentido dentro da lógica da conspiração. E tem mais exemplos, assim, de outros generais ou outras batalhas? Tem sim. Mencionam também o general George Meade. Ele comandou a União na Batalha de Gettysburg, que foi super decisiva, né? Sim, vitória da União. Exato. E os textos identificam o Meade como católico. E o que aconteceu depois de Gettysburg? O Lee conseguiu retirar o exército dele, quase intacto, da Pensilvânia, de volta para a Virgínia. Escapou de novo. E a crítica, na visão dessas fontes, é que o Meade teria permitido essa fuga,
Teria sido muito passivo. E como isso se ligaria aos jesuítas? Qual a conexão que eles fazem aí? Olha, aqui os documentos voltam a se apoiar naquele relato do Charles Chinique, o ex-padre. Ele teria afirmado que essa moleza do Meade em deixar o Lee escapar aconteceu depois de uma intervenção jesuíta, que um jesuíta teria visitado o acampamento do Meade logo depois da batalha. Não se sabe para quê, mas a insinuação é clara. Nossa, Então, essa sequência toda, a hesitação do McClellan, a suposta leniência do Meade, é apresentada como prova dessa manipulação dos eventos militares. E o objetivo final, as fontes não cansam de repetir, era estender o conflito ao máximo para garantir a maior destruição possível do Sul e, claro, o enfraquecimento dos princípios fundadores da República. é realmente impressionante como essas fontes vão conectando os pontos, né? Mesmo que pareçam distantes, o índice de assuntos que a gente recebeu para analisar também lista outras coisas, tipo uma possível conspiração na morte do Stonewall Jackson. Ah, sim, o general confederado super eficaz. Exato. E uma ligação jesuíta com líderes do Sul através de um tal James Clark. Esses pontos são detalhados nos trechos que a gente viu para essa conversa. É uma ótima observação. O índice realmente menciona esses elementos, sim, coloca eles como parte da estratégia jesuíta maior, eliminar lideranças militares boas do Sul, como Jackson, e manter canais secretos de comunicação e influência com a Confederação, como talvez fosse o caso desse James Clark. Mas é importante dizer, os trechos específicos das fontes que a gente usou como base para essa nossa conversa de hoje, eles não entram em detalhes sobre essas acusações específicas do Jackson e do Clark. Eles aparecem listados no índice como tópicos relevantes dentro da conspiração geral que é descrita, mas o material que a gente teve acesso direto para essa análise aqui não aprofundou esses pontos. Entendido. Fica registrado então. Bom, focando no que os textos detalham mais. Qual foi o resultado da guerra? Quando a gente olha por essa lente conspiratória, que balanço essas fontes fazem? Olha, o quadro que eles pintam é bem sombrio, viu? Segundo essa interpretação, o saldo principal foi uma devastação planejada, calculada do Sul protestante. Estados como a Geórgia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Virgínia, eles são apontados como alvos específicos, alvos de pilhagem, de destruição sistemática durante e logo depois do conflito. E o que isso significou na prática, em termos humanos, materiais, segundo essa visão? Os textos falam em centenas de milhares de mortos e dão uma ênfase especial nas perdas entre a população protestante do Sul. Além das vidas, claro, descrevem a ruína completa da estrutura social e econômica sulista. Falam de roubos em massa de propriedades, destruição de cidades inteiras, de infraestrutura, atos de violência contra civis. Aquela famosa marcha para o mar do general Sherman, atravessando a Geórgia e deixando um rastro de destruição. Sim, muito conhecida. Ela é frequentemente citada nesse contexto como o exemplo máximo dessa destruição deliberada que eles alegam. Um cenário de terra arrasada mesmo. E além dessa destruição física e humana lá no Sul, qual teria sido o impacto na estrutura política do país? Na Constituição, qual a visão desses materiais sobre isso? O argumento central deles é que a guerra em si, e principalmente o jeito como a União foi preservada, que eles descrevem como sendo pela força bruta e não pelo consentimento original dos estados, tudo isso representou um golpe fatal na Constituição como ela era originalmente pensada. Aqueles princípios de direitos dos estados, sabe? A ideia da autonomia de cada estado frente ao governo federal. Que a gente mencionou antes. Isso. E as liberdades individuais, que as fontes veem como tendo raiz protestante, tudo isso teria sido muito, muito comprometido. Quase destruído na visão deles. E qual a consequência disso no longo prazo, segundo essa perspectiva? A consequência, argumentam os textos, foi um enfraquecimento profundo da República que os pais fundadores idealizaram. Isso teria aberto o caminho para uma centralização muito maior do poder lá em Washington e para o surgimento do que as fontes chamam de Império Americano. Império Americano. É. Um governo mais centralizado, mais poderoso e, na visão dessas fontes, menos ligados aos princípios originais de liberdade.
o que no fim das contas serviria perfeitamente aos objetivos jesuítas de longo prazo, que seriam de controle e influência. Olha, sem dúvida nenhuma, é uma interpretação radicalmente diferente da guerra civil que esses materiais trazem pra gente. Uma que amarra evento militar, figura política, ordem religiosa como os jesuítas, sociedade secular como a maçonaria, tudo numa teia muito complexa de intenções ocultas. Sim, é uma perspectiva que bate de frente com as narrativas históricas mais comuns, mais estabelecidas. E força a gente a pensar, né? Sobre como a história é contada e quais forças as que a gente vê ou as que essas fontes dizem que são invisíveis podem estar agindo por trás dos grandes conflitos que moldam o nosso mundo. Levanta muitas questões sobre poder, influência, bastidores. Com certeza. E essa nossa análise, baseada nesse material que a gente recebeu, não para por aqui, não. A nossa exploração do que essas fontes apresentam continua na sequência. A gente vai investigar os desdobramentos depois da guerra, incluindo o que esses textos dizem sobre um dos eventos mais chocantes da história americana, que é o assassinato do Lincoln, e também sobre a consolidação desse tal Império Americano que você mencionou. Fica ligado aí. Nessa parte, vamos analisar o assassinato de Abraham Lincoln e as suas supostas conexões com a consolidação do que as fontes descrevem como o Império Americano. Um período, assim, de transformações bem profundas depois da Guerra Civil, né? Vamos mergulhar numa narrativa bem específica que o material que a gente analisou traz sobre o assassinato do Lincoln. A ideia aqui é tentar ir um pouco além daquela história mais conhecida, sabe? Explorar umas conexões que as fontes apontam, conexões com ordens religiosas e também com mudanças constitucionais que elas veem como drásticas. E tudo meio interligado. Segundo essa linha de argumento, o Lincoln, depois de ter sido chave para preservar a União na Guerra Civil, ele teria virado um problema. Um problema? Como assim? Porque a visão dele para a reconstrução do país, principalmente em relação aos estados do Sul, parece que não batia com certos planos maiores, sabe? Planos que já estariam rolando. E, por causa disso, o material sugere que surgiu um plano para tirar ele de cena. É interessante ver como essas fontes constroem essa imagem do Lincoln, né? Ele é mostrado quase como uma ferramenta útil até certo ponto. Cumpriu a função dele, manteve o país unido, mas aí no fim da guerra, com aquela postura mais conciliadora, querendo reintegrar o Sul mais rápido, ele passou a ser um obstáculo. Um obstáculo para quê, exatamente? Porque as fontes descrevem como um projeto bem maior, de centralização de poder, algo bem mais ambicioso, que aqui é atribuído a uma suposta agenda jesuíta. O objetivo é criar um império consolidado nos Estados Unidos. Um império. No lugar da República Federativa que existia antes, né? Com mais autonomia para os estados. A palavra império aqui é usada para indicar um poder central bem forte, dominante mesmo. E o material que a gente viu detalha que não era um plano pequeno, focado só no Lincoln, né? Não, de jeito nenhum. As fontes descrevem algo muito maior, mais audacioso, planejado para acontecer tudo na mesma noite. A ideia seria eliminar, assim, de uma vez só, as principais cabeças do governo. Nossa. O presidente Lincoln, claro, o vice-presidente Andrew Johnson, o secretário de Estado William Seward, que era um cara super importante, e até o general Ulysses S. Grant, o herói militar da União. Na prática, era tentar decapitar o governo, né? Exatamente. E a escala dessa conspiração, como as fontes descrevem, é um ponto central para elas argumentarem que não foi tipo um ato isolado de um sulista revoltado, sabe? Mas sim uma operação coordenada, uma organização com muitos recursos, com alcance. Por trás de tudo. Faz sentido essa leitura olhando por esse ângulo. Pois é. E, de fato, o ataque ao Seward aconteceu. Ele foi esfaqueado feio em casa, sobreviveu por um triz. Já o Johnson e o Grant escaparam quase que por sorte, né? Sorte. Dizem que o encarregado de matar o Johnson amarelou na última hora. E o Grant? Bom, o Grant decidiu não ir ao teatro com o Lincoln naquela noite. Mudou os planos de viagem. Para quem está lendo o material, esses quases acabam reforçando a ideia de uma conspiração grande, bem planejada, mesmo que não tenha dado tudo certo para eles. Certo. E quem são as pessoas apontadas como os executores desse plano? As fontes dão um destaque bem particular para a ligação religiosa deles. Ah, sim. E isso é bem marcado. O John Wilkes
Booth, o ator famoso que atirou no Lincoln lá no Teatro Ford. Ele é descrito como tendo se convertido ao catolicismo um pouco antes do assassinato. E não só isso, o local onde as reuniões para planejar tudo teriam acontecido era a pensão da Mary Surratt, em Washington. E ela é descrita como uma católica fervorosa. Certo. E o material vai até mais longe, né? Atribui o planejamento estratégico mesmo por trás dos ataques aos jesuítas de Washington, D.C., chega a citar um nome, um tal de Bernardine Fell-Wiggett, que agiria meio nos bastidores. Nossa. A alegação principal aqui é que, eles tinham simpatia pela causa sulista, mas a lealdade maior desses conspiradores seria, na verdade, a essa suposta agenda religiosa e política orquestrada pelos jesuítas. Essa insistência toda no vínculo católico é crucial para a tese que as fontes apresentam. O objetivo é claro: ligar o assassinato diretamente ao que elas chamam de agenda papal ou jesuíta. Tirar da esfera só política interna, né? Exato. Elevar o evento para algo além de uma simples consequência da guerra civil. O que se sugere é uma hierarquia de comando, sabe? Onde a obediência a essa estrutura religiosa, que eles dizem ser transnacional, a Cúria Romana agindo via jesuítas, seria mais forte que qualquer sentimento pelo país ou pela região. Entendi. Então, a Guerra Civil e tudo que veio depois são meio que reinterpretados. Viram peças num tabuleiro muito maior, com jogadores de fora mexendo as peças. E para reforçar essa conexão internacional, essa coisa do envolvimento religioso, as fontes dão um peso enorme para a história da fuga do John Surratt, o filho da Mary Surratt. A fuga dele é um capítulo à parte nessa narrativa. Ele era suspeito de estar envolvido, né? Mas conseguiu escapar logo depois do assassinato. E o material detalha bem essa fuga. Primeiro para o Canadá, onde padres católicos teriam ajudado ele a se esconder. Depois atravessou para a Europa, passou por Liverpool e chegou... Onde? Em Roma. Em Roma. Lá ele teria se alistado no exército do Papa, os Zuavos Pontifícios, usando nome falso. Que coisa. Acabou sendo reconhecido, preso, extraditado de volta para os Estados Unidos para ser julgado. Só que o julgamento terminou sem um veredito final. O júri ficou dividido. Dividido. E a fonte interpreta isso de um jeito bem específico. Alega que os jurados católicos teriam colocado a lealdade à igreja acima da lealdade às leis americanas. Impediram a condenação dele. Nossa, que acusação séria. E esse episódio todo do Surratt, a fuga, o alistamento no exército papal, é usado nas fontes como a prova dessa ligação através do Atlântico, né? Exato. E as consequências diplomáticas que mencionam também entram nesse quadro. O material argumenta que o caso Surratt, junto com a política do Vaticano na época, que dificultava a igreja protestante em Roma, Sim, lembro disso. criou um clima de desconfiança tão grande que o Congresso americano cortou a verba da missão diplomática dele junto à Santa Sé, lá em 1867. Ah, foi por isso então. Segundo as fontes, sim. Isso levou a um rompimento na prática das relações diplomáticas formais por muitas décadas. E para a narrativa das fontes, esse rompimento é mais uma evidência da gravidade com que essa suposta interferência estrangeira foi vista na época. Então, se a gente junta tudo isso, a visão que sai das fontes é que o resultado da Guerra Civil, junto com o assassinato do Lincoln, foi, na verdade, uma vitória estratégica para essa suposta agenda jesuíta papal. É o que elas alegam? E os benefícios que listam são bem sombrios. A morte de centenas de milhares de americanos, a maioria protestante, dos dois lados. A economia do Sul arrasada, também predominantemente protestante. A Constituição original enfraquecida. Enfraquecida como? Porque teria sido violada pela necessidade de usar força militar para manter a União, sabe? E, claro, a remoção do Lincoln. Ele era visto como um entrave. Não só pela política de reconstrução mais branda dele. Não. Também por supostamente ter interferido, anos antes, em processos na justiça que desagradavam certos grupos. Como aquele caso do Charles Chiniquy. Ah, o ex-padre que o Lincoln defendeu como advogado. Esse mesmo. Um crítico da Igreja Católica. Então, eliminar Lincoln seria tirar uma pedra do sapato
por vários motivos, segundo essa visão. E essa vitória, que as fontes dizem que se consolida com a morte do Lincoln e o fim da guerra, teria, preparado o terreno para o passo seguinte. Um passo que consideram fundamental. Qual seria? Uma alteração profunda na estrutura legal dos Estados Unidos. A 14ª Emenda à Constituição. A famosa 14ª Emenda. Essa mesma, ratificada em 1868, num processo liderado pelos republicanos radicais. Aquela ala do partido que queria pegar mais pesado com os ex-confederados e proteger mais os direitos dos negros recém-libertos. Certo. E aqui, de novo, as fontes alegam que esses republicanos radicais estariam de alguma forma controlados ou muito influenciados pelos jesuítas. Vamos explorar um pouco mais essa interpretação da 14ª Emenda, porque ela é bem diferente do que a gente geralmente ouve, né? Com certeza. Normalmente a gente vê a 14ª Emenda como um marco, né, para expandir direitos civis, definir cidadania, garantir proteção igual perante a lei. Sim, essa é a visão padrão. Mas a fonte apresenta uma visão, radicalmente oposta. Argumenta que o propósito real, talvez escondido da emenda, não era proteger direitos. E o que era então? Era criar uma nova categoria de cidadania. A cidadania federal dos Estados Unidos. E essa cidadania passaria a ter prioridade sobre a cidadania estadual original, que era a base da República antes da guerra. E qual seria o efeito disso? O efeito prático, segundo essa visão, seria concentrar o poder todo em Washington, D.C. e transformar direitos que antes eram vistos como inerentes, protegidos pela Constituição, especialmente pela Bill of Rights. As 10 primeiras emendas, certo? Isso. Transformar esses direitos em meros privilégios, concedidos pelo governo federal e sujeitos à regulamentação e interpretação deles. Exato. A narrativa desenvolve isso, citando decisões da Suprema Corte que vieram depois, como Maxwell Vidal, Twining v. New Jersey. Casos antigos, né? Sim, fim do século XIX, começo do XX. O argumento que as fontes tiram daí é que essas decisões teriam confirmado que essa nova cidadania federal da 14ª Emenda não incorporava automaticamente todas as garantias da Bill of Rights contra os estados ou mesmo contra o governo federal em algumas situações. Então, direitos básicos como liberdade de expressão, portar armas, devido ao processo legal, tudo isso ficou. Segundo essa interpretação, viraram privilégios e imunidades dessa cidadania federal, dependentes da interpretação e da boa vontade dos tribunais federais. É uma visão bem dura. Nossa. As fontes usam uma linguagem fortíssima para descrever isso. Chegam a falar em cidadania soviética, onde o cidadão vira um escravo dos juízes de Washington, D.C. Que pesado. E, claro, a Suprema Corte seria supostamente controlada pelos jesuítas lá de Georgetown, que fica ali do lado. É sempre essa conexão, né? Conexão sempre volta para isso. E é aqui que a argumentação das fontes meio que fecha o ciclo, né? Conecta tudo isso a uma transformação gigantesca do país. O clímax da teoria deles. O material afirma que a ratificação da 14ª Emenda em 1868 não é só uma mudança na lei. Seria o marco do fim da República de Washington, a República Federativa original descentralizada, e o nascimento oficial do Império Americano. Império Americano. Um império marcado pela centralização do poder, pela subordinação dos estados e das pessoas ao governo federal e, claro, na visão conspiratória das fontes, secretamente controlado por essa agenda papal jesuíta. Para dar peso a isso, eles citam o Alexander Stephens, que foi nada mais nada menos que o vice-presidente dos Estados Confederados. O vice da Confederação. Ele mesmo. E o Stephens teria dito já naquela época que o propósito real da emenda era consolidação e império. Nossa, citando o próprio vice-confederado para apoiar a tese. E essa ideia de consolidação e império, segundo a visão do material, não ficou só na política e na lei, né? Não, foi além. Teria tido uma manifestação bem brutal na expansão territorial e no tratamento dado aos povos indígenas. Ah, sim, eles conectam isso também. Conectam diretamente essa nova fase imperial à chamada Guerra das Grandes Planícies. Aquele período longo de conflitos de 1860 a 1890, mais ou menos,
entre o exército dos Estados Unidos e várias nações nativas americanas. Que foi devastador para os nativos. Exato. E essa guerra é descrita não como um simples conflito por terra, mas como uma campanha planejada de aniquilação dos nativos americanos, para limpar o território, sabe? Para consolidar o domínio americano de mar a mar brilhante, como diz o hino. E a ligação com a tese principal? A liderança militar dessa campanha, eles apontam figuras como o general Philip Sheridan, que era católico, e fazem questão de mencionar que o Sheridan seria aconselhado por um jesuíta influente, o Pierre Jean Desmet, que trabalhava com os índios das planícies. O jesuíta aconselhando o general. Isso. E aquela frase horrível atribuída ao Sheridan, o único índio bom é um índio morto. As fontes usam isso como símbolo dessa política de extermínio, ligando a liderança católica e, por tabela, a agenda jesuíta de consolidar o tal império. Entendi. Então fica bem claro que a narrativa que essas fontes constroem, ela traz uma linha muito direta, sabe, uma linha causal entre eventos que parecem separados. A guerra civil como um jeito de enfraquecer a estrutura antiga do país, o assassinato do Lincoln para tirar um obstáculo da frente, Certo. a A14 emenda como a ferramenta legal para criar uma cidadania subordinada, A ferramenta jurídica, né? isso, e as guerras indígenas como a consolidação do território desse novo império americano. E tudo isso, segundo eles, orquestrado por essa agenda externa. É uma visão bem complexa e controversa. Muito. E que abrange muitos eventos históricos importantes. Pois é. E olha, tem muito mais para a gente desvendar sobre as supostas consequências dessas mudanças todas e a expansão desse império no século XX, segundo o material que a gente está explorando. Vamos continuar essa análise na sequência.